Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer mais um vídeo da série de Apologia, tá? A gente não gravou nenhum vídeo esse ano, em 2023, e nós vamos gravar hoje um vídeo, tá bom? Naquela mesma pegada que nós estamos fazendo de escolher um personagem importante da história, claro, quando eu falo história da teologia, e que deixou algum tipo de contribuição no sentido da apologética, tá bom? E o livro que eu estou usando, você já sabe, é esse material aqui da editora Thomas Nelson, né? Aqui nós temos aqui um livro que trata sobre a história, tá bom? A história da apologética, tá bom? Um livro excelente, escrito aqui pelos autores, são três autores, né? Benjamin, Joshua e Alistair, são três autores que escrevem material, tá bom? Talvez aí apareça, a gente vê aqui, é uma obra bonita, né? A capa dura, muito bonita, tá legal e, né? De repente, aí, se você tiver interesse em crescer no assunto, pode estar comprando esse material. E sem mais delongas, para que o vídeo não fique muito comprido, o autor que nós escolhemos, na verdade, para trabalhar hoje é um autor alemão, cujo nome é um pouco complicado, né? Eu não sei se eu vou pronunciar certo. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão que viveu ali no período de 1906 a 1945. A história dele é muito bonita. Ele foi um desses que lutou contra o período nazista, né, ali naquele governo nazista ali de Adolf Hitler, usando, claro, os seus conhecimentos teológicos para combater aquilo que ele considerava errado, tá? O contexto histórico é muito importante, nós entendemos rapidamente aqui um pouco o contexto histórico, onde a teologia de Bonhoeffer ela se forma, né? A gente sabe que na Alemanha grandes movimentos aconteceram, entre eles a Reforma Protestante, esse movimento religioso não ficou restrito apenas nas questões da igreja, né? A Reforma Protestante de Lutero, ela também, de uma certa forma, ela acabou que dando impulsos, né? E impactou outras áreas também do conhecimento da sociedade em sua época. Além disso, também nós temos o conhecimento, né, a razão humana sendo explorada com toda a sua força, né, com toda a sua totalidade, a questão do iluminismo, entre outras coisas mais. Então, tudo isso, de uma certa forma, influenciou a teologia de Dietrich Bonhoeffer. Ele era um cristão que entendia que, né, a igreja ela precisa ser ecumênica. Dietrich Bonhoeffer não entendia uma igreja, ele até falava da igreja local, ele entendia a igreja local. Quando ele fala de igreja local, é como se hoje em dia eu estivesse falando, por exemplo, as denominações, né? A denominação A, B ou C. Ele dizia que essas igrejas, essas denominações eram chamadas de igrejas locais. E as igrejas locais, ele entendia que elas não atendiam de fato a verdadeira essência da pregação do evangelho, porque elas estavam presas dentro de um sistema. No caso da Alemanha, para quem não sabe, só ler um pouquinho, algumas igrejas protestantes acabaram abraçando ali as ideias de Hitler, mesmo que depois muitos líderes se arrependessem, mas quando eles acordaram já era tarde demais, porque deram ouvidos a um discurso populista, um discurso que aparentemente parecia positivo, mas que no final se tornou uma mensagem extremamente negativa do ponto de vista da palavra de Deus. Então, Dietrich Bonhoeffer combatia esse tipo de igreja local. E a igreja ecumênica, eu sei que essa palavra ecumênica ela pode parecer ruim ou soar negativamente no ouvido de algumas pessoas, mas a ideia de ecumenismo de Bonhoeffer era que a igreja verdadeira, a igreja que milita o evangelho de Deus, é uma igreja que de fato não está presa, amarrada ao sistema do Estado, no caso, porque a igreja do tempo dele estava muito presa ao Estado mesmo político. Então ele entendia que a igreja, a igreja verdadeira, a igreja ecumênica, ela consegue desenvolver melhor o seu papel como agente do reino de Deus na terra. Ele até fazia uma comparação em que existe a diferença entre a igreja de Arão e a igreja de Moisés. A igreja de Arão é aquela que vocês conhecem muito bem a história, onde Arão ali, quando Moisés sobe ao monte, e quando ele volta, o povo está todo corrompido, adorando Deus, né? O bezerro lá, o bezerro de ouro, ou seja, o povo pediu e Arão atendeu. Essa é a igreja
corrompida, a igreja estatal, a igreja que está dentro de um sistema, ou seja, que ela não fala a linguagem que de fato a palavra de Deus manda falar. A igreja de Moisés não, a igreja de Moisés ela está focalizada na verdade, na palavra, ela não se prende a sistema, ela luta, pelo contrário, ela luta contra o sistema, tá? Porque é bom sempre lembrar que esses autores, Bonhoeffer, Paul Tillich, Karl Barth, né? E outros mais, né? São muitos deles, quando eles vão falar essa questão de libertação, irmãos, não é como nós trabalhamos muito a ideia do evangelho, da pregação do evangelho dentro do campo da redenção, da salvação espiritual da pessoa, que de fato esse é o objetivo, é o propósito da pregação do evangelho, tá bom? Só que esses autores, eles vão muito para o campo do social, do moral e por aí vai, tá? Eu posso até aqui pontuar que tem seu lado bom e seu lado negativo nesse tipo de discurso, né? Mas tem o seu valor, não pode deixar de dizer que tem o seu valor. Até porque a gente vai aprender com o Bonhoeffer, ele vai defender também em seus livros, ele tem livros maravilhosos, empresa Discipulado, é o outro livro dele, né? Resistência também é outro livro dele também, muito bom. E ele vai falar uma coisa interessante, irmãos, o Bonhoeffer, que para você realmente conseguir entender ou sentir Deus, compreender Deus, você tem que olhar o outro. Ele sempre defendia essa ideia de que você precisa parar e olhar o outro. E tem até que acho que é no livro Resistência que os autores aqui vão falar, onde ele vai falar a ideia do eu, tu, eu, meu mundo, tu, o teu mundo. Então, muitas das vezes, a gente tenta olhar para o tu, ou seja, o outro que está do outro lado, a gente olha para essa pessoa, mas já interpretando ela, já querendo dar conceitos, já querendo dizer de como essa pessoa deve ser. E a gente se esquece que do outro lado também tem um ser humano, tem uma pessoa que tem seus gostos, que tem as suas ideias e que é, acima de tudo, também um resultado da criação divina, porque todos foram criados por Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só para finalizar, para o vídeo não ficar muito curto, qual é a proposta, como é que eu poderia dizer? Qual é o legado, qual é o legado que Dietrich Bonhoeffer deixa para nós nessa questão apologética? Acima de tudo, o legado que ele nos deixa é que nós devemos ter muito cuidado com as nossas crenças, né? Nós devemos ter muito cuidado com os nossos ideais, que a gente defende com unhas e dentes, como se só aquilo ali fosse a verdade, como se só aquilo ali de fato fosse a única forma de Deus falar, né, para nós. A gente sabe que Deus ele é muito amplo e nosso Criador, o nosso Deus, ele transcende todas as coisas. Então esse é um ponto que eu acho muito positivo do ponto de vista de Dietrich Bonhoeffer, visto que hoje nós vivemos em uma sociedade e cada vez mais, por ser ela pluralista, entendeu? As pessoas estão cada vez mais puxando para a sua sardinha, ou seja, tentando dar significados à palavra de Deus, e a palavra de Deus não precisa de significado. Ele defendia isso, a palavra de Deus ela é autorrevelacional, ela se revela, ela pode falar, ela pode dizer, porque Deus não precisa que ninguém coloque palavra na sua boca, ele fala por conta própria, ou seja, não é um homem que revela a Deus, não é um homem que estuda a Deus, não é um homem que dá conceitos a Deus, é o próprio Deus que resolve se revelar. E quando a gente não entende isso, a gente fica às vezes preso, amarrado dentro de uma ideia, né? E isso acaba meio que distanciando a verdadeira essência do Evangelho. Eu vou ficando por aqui, o vídeo já está muito longo, eu sei que as pessoas não gostam de ficar até o final vendo o vídeo longo, mas eu vou ficando por aqui, tá bom? Se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse autor, Dietrich Bonhoeffer, eu te convido a pesquisar na internet, assistir outros vídeos, aí tem muita coisa sobre ele, ou quem sabe comprar o livro, o material aqui, tá bom? Vai te dar algumas diretrizes, vai te contar algumas coisas da vida dele, ok? Eu vou encerrar por aqui o vídeo e essa série também de apologética. No próximo vídeo eu vou procurar tratar sobre um outro assunto para trazer conhecimento, trazer experiência literária, cultural para você, meu amigo que é dirigente, você que é pregador, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Tenham todos um bom dia, tá? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser. Um abraço, fiquem todos na paz.